Salve galera, estamos aqui para mais um vídeo, o último vídeo da prova do Banco do Brasil, finalmente! Esta é a questão 30 da prova e é a 10ª questão. Então vamos lá galera. Devido à pandemia, o microempreendedor precisou tomar um empréstimo do valor de R$20 mil em dezembro de 2020, a ser pago em 24 prestações mensais iguais e postecipadas no sistema Price. Aqui nós já temos o valor, que é R$20 mil. E quando que ele pegou o valor, né? Então ele vai ser pago a partir do mês após dezembro, no caso janeiro, a gente já vai chegar lá. E ele fala que as prestações serão iguais, tá? Porém, elas serão iguais e terá um sistema que é o sistema Price. Eu já vou falar mais sobre ele. De modo que a primeira fosse paga em janeiro de 2021 e a última em dezembro de 2022. O que dá certinho 24 prestações ou 24 meses. Considere que o banco cobre R$660 de taxas, R$660 de taxa, então vamos sublinhar aqui, que serão financiadas juntamente com o valor do empréstimo. Então a gente tem que colocar esse valor junto, por escolha do cliente. E que a taxa de juros cobrada, devido ao risco da operação, seja de 3% ao mês. Beleza? Aqui já temos muitas informações, galera. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o sistema Price. O sistema Price é um sistema que ele deixa a prestação fixa, só que ele tem uma alteração na taxa, não, melhor dizendo, nos juros de cada mês. Então tu vai acabar pagando o mesmo valor, só que os juros não vai ser o mesmo. Então o valor vai diminuir de uma velocidade diferente. Ou seja, não vai ser eu pegar o valor total e dividir por 24. Não é assim que eu vou descobrir o valor que a gente quer da prestação, tá? Então, por isso que ele deixou bem claro que o sistema é Price. Então a questão aqui é, desconsiderando-se o IOF, imposto, na operação e supondo-se que a primeira prestação foi paga na data de vencimento, o valor da segunda prestação em sua respectiva data de vencimento será de aproximadamente, então aqui teremos 5 alternativas aproximadas do valor. Então assim, ó, a gente poderia pensar em somar todos os valores e depois dividir por 24, porém não é assim que funciona, não é assim que funciona o sistema Price, beleza? Apesar das prestações serem iguais, os juros vão alterando. Então vamos lá galera, para resolver essa questão aqui, o raciocínio gira todo em torno do sistema Price. Para calcular as parcelas do sistema Price, as prestações, elas são sempre iguais, tá? E os juros que altera. Então eu não poderia calcular, por exemplo, os 20 mil aplicando esses 24 meses de juros a 3%, somar esse valor e dividir por 24, e não daria o valor exato do sistema Price. Beleza? Ele existe uma fórmula exata para fazer isso. E eu indico para vocês que decorem, eu sei que não é a melhor coisa, mas pelo menos essa fórmula, porque a chance de cair uma questão que tem o sistema Price é muito grande. E sem saber essa fórmula, essa questão aqui se torna muito complicada. Mas sabendo, vocês vão ver que ela se torna bem mais fácil, tá? Então vamos lá. O grande raciocínio para resolver a questão é utilizar a fórmula Price. Para isso, qual é a fórmula Price? A fórmula que a gente vai usar é para encontrar a prestação. Então, a prestação ela é o valor presente, né? Então, vou colocar o presente valor, que eles chamam de PV. Isso aqui eu multiplico por quem? Por 1 mais a taxa elevado a n vezes a taxa. Dividido, olha que fórmula grande, novamente 1 mais a taxa elevado a n menos 1. Com essa fórmula aqui eu encontro o valor direto da prestação. Como as prestações são todas iguais, então ele está pedindo qual o valor da prestação da segunda prestação. Só que ela é igual à primeira, que é igual à terceira, que é igual a todas elas. Então o valor que eu descobri P, já vou ter a minha resposta. Beleza? E ele quer o valor aproximado, então já vou estar bem no caminho. Beleza? Vamos lá, galera. Primeiro, eu tenho a minha taxa? Tenho. 3%. O meu N são o número de prestações, que é 24. Eu tenho quase tudo. Quem que é o meu PV? O meu PV é o meu valor. Nesse caso, foi que o microempreendedor emprestou. Porém, lembra que ele foi acrescido de um valorzinho, uma taxa pelo banco. Então, não esqueçam de juntar esses dois valores. Muitas vezes a gente vai calcular esse cara aqui e esquece da taxa. E aí dá problema, tá? Aí vocês vão ver que lembrando da taxa, salva vidas. Vamos nessa.
Então, a minha prestação, ela vai ser igual a o meu valor acrescido da taxa. Acho que eu não preciso nem calcular isso, dá para saber o valor só olhando, que vai dar 20.660. Multiplico por 1 mais a taxa. 1 mais a taxa é 3%. Galera, 3% eu não vou escrever assim, né? Mas a galera normalmente pode pensar em escrever de fração, tá? Mas eu acho que nesse caso o jeito mais eficiente é escrever ele na forma decimal. Vamos ver o porquê daqui a pouco. E isso elevado a n. N é o número de prestações, que nesse caso é 24. Aí eu multiplico novamente pela taxa, que eu vou continuar usando 0,03. E aí aqui eu divido por quem? Por 1 mais a taxa. Então esse mesmo cara, 1 mais a taxa, elevado a 24, menos 1. Isso aqui é um vezes, tá? Isso aqui é um menos. Tá, vamos lá. Vou copiar o 2.600, 20.660, vezes 1 mais 0,03, como ele está dentro do parênteses, eu vou fazer essa conta, que dá 1,03, elevado a 24, vezes 0,03, dividido por a mesma coisa, 1,03, né, o mesmo cara, né, somos 2, 24, menos 1, beleza? Então vamos lá, galera. Quanto que é 1,03 elevado a 24? Essa conta aqui para fazer é complicadíssima na mão. Mas o exercício ele já nos entrega como dados o 1,03 elevado a 24 e fala que ele vale 2,033. Por isso já dá na nossa mão, galera. Então é só a gente utilizar esse valor. A gente sabe que esse cara aqui, do 20.660 vezes 2,033 vezes 0,03 sobre 2,33 menos 1. Então a maior dificuldade nessa questão, ao sabermos a fórmula, é realizar as multiplicações e divisões que virão agora. Tá? Então, bora fazer. Mais aqui. Eu vou copiar o 20.000. Eu não vou multiplicar esse carinha aqui de cima ainda. E é um vezes, né? Vezes 0,03. Normalmente, esse tipo de questão, ele já entrega para nós um caminho, galera, que seja mais fácil, né, do que fazer esses cálculos todos. E vocês vão ver agora a sacada. Lembrando que eu fiz aqui, 2 menos 1, 1. E o 0,03 já coloquei aqui, né, para permanecer. Em vez de fazer essa divisão aqui, como está acontecendo essa multiplicação, fazer a divisão do 20.660 pelo 1,033. Então, se eu pegar o 20.660 e dividir pelo 1,033, o que eu vou ter? Ó? Eu tenho 3 casas depois da vírgula, então vou ter que andar 3 casas. Para isso, em ambos os caras, eu vou acrescentar 3 zeros aqui, e aí eu posso retirar essa vírgula, porque ela vai andar 3 casas, como se ela ficasse aqui atrás. E aí eu faço a divisão. 1033 dá por 2, que dá 2066, menos. Isso aqui vai dar 0, tudo 0. E aí, da divisão, a gente sabe que tudo que sobra, se for tudo 0, a gente transcreve esses caras atrás da resposta, né? 0, 0, 0, 0, 4 zeros, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso, a divisão desse cara por esse cara vai ser 20.000. Essa vai ser a resposta. E aí, eu multiplico esse cara por 2,033 e depois por 0,03. Vou multiplicar primeiro por esse cara aqui por 0,03. Né? Se eu multiplicar o... Se eu fazer 0,03 vezes 20.000. Vamos lá. Esses 4 caras vão aqui para trás. 2 vezes 3, 6. E aí 0, 0. Aí eu coloco 2 casas depois da vírgula. Então eu vou ter como resposta 600. Vezes 2,033. Então vamos lá, se eu pegar 600 e multiplicar por 2,033, vezes 600. Corta, corta. 6 vezes 3 dá 18. 6 vezes 3, 18 com mais 1, 19. 6 vezes 0, 0 com mais 1, desce 1. 6 vezes 2, 12. E aí, 3 casas depois da vírgula, 1, 2, 3 casas depois da vírgula. A minha prestação fica como 1, 2, 1,
9,80. 1.219,80. Essa é a minha prestação que eu encontrei por meio dos cálculos. Então, tem uma resposta que se encaixa com essa? Sim, letra B, aproximadamente 1.220. Então, galera, para mostrar para vocês que às vezes escolher a ordem das contas altera muito no quanto trabalho vocês vão ter. Se eu fizesse essa divisão aqui, primeiro multiplicasse o 2,033 por 0,03, daria um número muito grande com vírgula, 5 casas depois da vírgula. Aí depois dividisse por 1,033, muito trabalho, e depois só multiplicasse pelo 20.660. Então, para diminuir o nosso trabalho, eu fiz esse percurso um pouco inusitado, e olha a quantidade de cálculos que a gente teve. Muito menor a quantidade, né? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. A segunda, só relembrando, o sistema Price tem a tabela Price, que é essa formulinha aqui, tá? Muito importante, até para vocês entenderem como funciona o sistema, se quiserem pesquisar um pouquinho, tá? Mas é que a taxa, ela permanece, a prestação permanece igual e os juros que se altera, tá? Então, esse é o sistema, tá? Beleza, galera? Então, finalizamos aqui, galera, a última questão da prova do Banco do Brasil de 2021. Espero ter ajudado vocês nessas questões. Se tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários. Provavelmente essa semana ainda a gente já comece a expandir o canal com algumas novas ideias, seguindo coisas que vocês deixaram nos comentários, beleza, galera? Novidades em breve. Por hoje é só, então. Se cuidem. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Forte abraço e tchau, tchau.